Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Moito e neste vídeo eu vou resolver junto com você um problema muito legal de custo de transporte. A gente vai montar uma situação, vamos montar um estudo de caso para minimizar o custo total de transporte. E a gente vai resolver essa situação otimizando o custo de transporte utilizando uma função muito legal aqui do Excel. Vamos partir então dessa planilha vazia. A nossa situação é um problema de transporte. Eu vou aumentar um pouquinho a visualização para ficar melhor aqui para você ver todos os dados. A situação é a seguinte: a gente tem uma fábrica, que eu vou chamar de fábrica 1. Temos mais duas outras fábricas, a fábrica 1, 2 e 3. E essas fábricas vão atender três clientes. Cliente 1, cliente 2, cliente 3. Então, a gente tem essa situação. Três fábricas para atender três clientes. E cada uma dessas transportes vai exigir um custo unitário de transporte diferente, ou seja, da fábrica 1 para o cliente 1, a gente tem um custo de transporte, da fábrica 1 para o cliente 2, a gente tem outro custo de transporte, e assim sucessivamente. Vamos colocar aqui alguns números aleatórios desse custo de transporte. Então, da fábrica 1 para o cliente 1, para transportar uma unidade, vai custar R$ 38,00, tá? Eu vou colocar, inclusive, tudo isso daqui em moeda. Se for da fábrica 1 para o cliente 2, o custo de transporte é 45. E para da fábrica 1 para cliente 3, vai ser 78 por unidade, tá? Vamos colocar aqui os outros números, os outros dados de transporte, de custo de transporte. A gente tem, então, essa situação aqui. A gente tem valores diferentes para cada par de fábrica e cliente. E aí a gente vai querer o quê? Minimizar esse custo total de transporte. Não é o custo unitário, né? O custo unitário a gente tem aqui. Mas aí para isso a gente precisa saber também as demandas dos clientes e a produção das fábricas, que é o que a gente vai fazer logo aqui abaixo. Então isso daqui é o custo unitário. Isso daqui é o custo unitário. E a gente vai copiar esses dados. Vamos colocar logo aqui abaixo para a gente colocar aqui o transporte e demanda. Transporte e demanda, ou seja, produção e demanda. Na realidade, não vou nem chamar transporte, eu vou chamar produção e demanda, tá bom? Vai ficar melhor. Vamos apagar aqui, vamos transformar isso daqui em número, que agora não é mais em reais, e a gente vai ter o seguinte: os clientes demandam uma certa quantidade, então a gente vai colocar assim, olha, demanda. Quanto cada cliente vai demandar aqui das nossas fábricas? Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que cada um deles demanda 200 unidades para ser atendido às suas necessidades. Vou colocar, inclusive, aqui centralizado. E aqui a gente tem as fábricas, as capacidades de produção das fábricas desse item. Então, a gente vai colocar aqui, ó, capacidade barra produção, ou seja, a capacidade de produção das fábricas vão ser diferentes, tá? Mas contanto que elas atendam todas essas 600 unidades dos clientes. Então, digamos que a fábrica 1 tem a capacidade de produzir 300 unidades desse item, a fábrica 2, 200 unidades e a fábrica 3, 100 unidades. Então, com isso daqui a gente atende tranquilamente a nossa demanda, porque 300 mais 200 mais 100 vai dar 600, 600 são as demandas. Então, resta saber só o que vai de cada fábrica para cada cliente. Para isso, a gente quer calcular o custo total. Mas antes disso, a gente vai fazer aqui uma soma de total, vamos colocar aqui total, dessas demandas aqui dos clientes, que a gente vai colocar aqui dentro os transportes que vão ocorrer. Então, a gente vai fazer assim, ó, vamos colocar soma desses daqui. Tá? Então, essa daqui é a soma de tudo que vai para o cliente 1, que tem que ser igual a 200. Copiei, soma do cliente 2, soma do cliente 3. Da mesma forma, toda a produção também tem que ter um total, que tem que ser compatível com essa capacidade. A gente também vai fazer aqui uma soma do que foi produzido na fábrica 1, que vai ter que ser igual a 300. Vamos fechar aqui, pronto. Copiamos, vamos colocar aqui num quadro, e a gente quer minimizar o que? O custo total. Vamos fazer a função de custo total aqui. Custo total. Para isso, a gente vai fazer um exemplo aqui de transporte. Por exemplo, para da fábrica 1, a gente tem a capacidade de 300. Vamos supor que essa fábrica 1
ela envie 100 unidades para o cliente 1, 100 unidades para o cliente 2 e 100 unidades para o cliente 3. Com isso eu realizo toda a produção de 300 unidades, distribuo dos clientes. Veja o que é que aconteceu. No cliente 1 vão 100 unidades da fábrica 1, ainda faltam ainda mais 100, porque são 200, né? Para o cliente 2, a gente tem uma demanda de 200 também, foram 100 unidades da fábrica 1. E para o cliente 3 também, então está faltando mais 100 para cada uma delas. Vamos supor que a fábrica 2 mande 100 unidades do cliente para o cliente 1 e 100 unidades para o cliente 2. Pronto, atendi aqui o critério de produção da fábrica 2. E o cliente 1 e o cliente 2 já estão sendo atendidos, falta só atender o cliente 3, que está faltando 100 unidades. Então vai ter que ser da fábrica 3. Pronto, já temos então a distribuição aqui do nosso transporte. Agora vamos calcular o custo total. Quanto é que vai sair esse custo total? O custo total é cada unidade dessa vezes esse custo unitário aqui. Então, o custo total vai ser igual a esse vezes esse, ou seja, o que saiu da fábrica 1 para o cliente 1 a esse custo aqui, que é o custo da fábrica 1 para o cliente 1, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Custo total de todos os itens que saíram da fábrica 1. Agora vamos para a fábrica 2. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Mesmo que seja zero, mas tem que contar porque não existem outras possibilidades além dessa possibilidade de transporte. Então, mais o da fábrica 3, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Pronto, vamos dar um Enter. Custo total 33.400. Será que é o custo mínimo esse daqui? É exatamente o que a gente quer minimizar aqui, esse custo total. Vamos pegar e fazer o seguinte. Está 33.400, né? Então, 33.400 nesse formato. Vamos supor que 300 da fábrica 1 ser distribuído dessa forma, ele for distribuído de outra forma. Ou da fábrica 2 aqui, ao invés de ser para o cliente 2, ser assim, ó, vai para o cliente 3 e o do cliente 3 vai para o cliente 2. Ou seja, a fábrica 2 produz 100 para o cliente 1, 100 para o cliente 2, cliente 3, desculpe, e a fábrica 3 produz 100 para o cliente 2. Quanto é que vai o custo? 34.600. Vamos ver quanto é que estava anteriormente. Estava 33.400 e com esse novo formato ficou quanto? 34.400. Então, na realidade, eu fiz foi aumentar o custo. O que a gente quer é minimizar esse custo. Qual é a distribuição de produção e demanda que vai minimizar esse custo? É o que a gente vai fazer agora. Vamos usar uma funçãozinha aqui do Excel para fazer a minimização desse custo total, tá bom? A gente vai vir aqui nessa função. Vamos selecionar aqui o custo total. Vamos em dados e vamos aqui em solver, tá? Solver é a função que a gente vai utilizar para exatamente resolver essa situação. O Excel vai testar várias situações até que minimize esse custo total. Se você não encontrou essa função solver aí no seu Excel, eu vou deixar um link aqui na descrição para você ver como é que a gente faz para inserir essa função solver aí no Excel, tá bom? Vamos clicar aqui em solver e ele vai trazer aqui alguns parâmetros. Qual é a função objetivo? Qual é o objetivo que a gente quer? A gente quer minimizar o quê? Maximizar não, minimizar o quê? Essa função objetivo aqui, ó. Minimizar isso daqui, né? Alterando o quê? O que que a gente vai querer alterar? Quais são as células que a gente vai alterar? A gente vai alterar essas quantidades aqui, ó. Sujeitos às restrições. Por quê? Porque a quantidade do que o cliente que vai mandar para o cliente tem que ser igual a 200, para o cliente 2, 200 e para o cliente 3, 200. São três restrições. Outra restrição é que a capacidade também tem que ser igual. A quantidade produzida na fábrica 1 tem que ser igual à capacidade da fábrica 1. Fábrica 2, a mesma coisa, a capacidade tem que ser igual ao que for transferido da fábrica 2. Então, a gente vai entrar essas 6 restrições aqui. Vamos clicar aqui, olha. Adicionar as restrições. Então, referência da célula. Primeira restrição, cliente 1 tem que receber 200 unidades. Então, esse quantitativo total aqui tem que ser igual a esse daqui. E vamos adicionar. Adicionamos uma restrição. Segunda restrição, quantidade para o cliente 2 tem que ser 200. Então, essa quantidade tem que ser igual a essa. Vamos adicionar essa quantidade, a terceira
restrição tem que ser igual a essa, adicionar. E a produção, a mesma coisa, a produção da fábrica 1, que é essa daqui, tem que ser igual à capacidade da fábrica 1. A produção da fábrica 2, o transporte da produção da fábrica 2 tem que ser igual à capacidade da fábrica 2. E da fábrica 3 a mesma coisa, igual a isso daqui. Vamos dar o OK, olha, nota que a gente já tem todos os valores, aí a gente vai clicar aqui, olha, e selecionar o método solução, vamos LP Simplex, tá? Vamos dar aqui, clicar em resolver e manter solução no solver. Pronto, olha como ele já rearranjou aqui a quantidade e o custo total caiu para 26.200. Estava na faixa de 33, 34 mil. E com essa solução que ele encontrou aqui, vai minimizar. Você pode testar qualquer outra solução, não vai dar um custo mínimo menor do que esse daqui não. Muito legal, né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você vai acompanhar mais vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima.